pertence ao Senhor. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Afinal, você escolhe o horário para ver esse vídeo. Qualquer que seja o tempo, que a paz do Senhor esteja com vocês. Paz essa muito necessária nos dias de hoje. Afinal, vivemos literalmente dias de guerra. Além dos conflitos dentro do país, o noticiário vem se ocupando já há 2 meses de uma guerra na Europa Oriental. Nosso tema de hoje é o cristão em tempos de guerra. Nosso alvo é fixarmos que o cristão é chamado para promover e interceder pela paz. Continuamos o estudo baseado no livro Gente como a Gente, de Max Lucado, aprendendo como alguns personagens bíblicos enfrentam os mesmos dilemas que enfrentamos hoje. Um desses dilemas pode ser justamente uma guerra ou um grande conflito. Vamos considerar a palavra guerra em um sentido amplo, agressão deliberada entre duas ou mais pessoas. Ela permeia toda a humanidade, faz parte de todas as culturas em todas as sociedades. Inclui-se aí também a cultura digital, como as redes sociais. Como hoje falaremos sobre guerra, mas também haverá espaço para romance, começamos com um trecho de talvez a canção mais conhecida de uma banda de rock brasileira dos anos 90, Charlie Brown Jr. O trecho diz assim: Ela achou meu cabelo engraçado. Proibida para mim, no way. Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei. Eu vou fazer de tudo que eu puder. Eu vou roubar essa mulher para mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. A música se chama Proibida para mim. Se você não conhece, depois pode ouvir, seja na versão pauleira, original, ou mais lenta, como eu prefiro, com o Zé Cabaleiro. O inusitado é ser uma canção de amor que traz também o conceito antagônico de guerra. Ela foi escolhida pelo vocalista da banda para sua namorada, e deu certo. Ela posteriormente se tornou sua esposa. A nossa personagem bíblica de hoje também viveu esse antagonismo. Como o nosso tema é o cristão em tempos de guerra, e o nosso alvo aprendermos que o cristão é chamado a promover e interceder pela paz, assim vamos nos concentrar no conflito, que foi evitado por ela. A proposta é termos duas partes. Na primeira, aprenderemos os anti-exemplos, o que não fazer para evitarmos uma guerra. E na segunda parte, o que devemos fazer. Começamos assim nos versos 2 e 3 de 1 Samuel 25. Havia um homem rico em Maom, que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era a época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal, e sua esposa Abigail. Era uma mulher inteligente e bonita, mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. O anti-exemplo de Nabal e Davi, que a gente vai ver a seguir, frisando bem, é o que não devemos fazer. É um homem próspero, Nabal, porém tolo. Se recusa a acolher um grupo beligerante. Começa tudo bem. Época de tosquia de ovelhas, uma época de fartura, uma época de festa. Davi já havia sido ungido rei por Samuel e vivia nômade com o seu grupo, fugindo do rei Saul, que queria matá-lo para não perder o seu reinado. Ele era uma espécie de Robin Hood do deserto. O grupo de Davi convivia no mesmo espaço dos pastores do próspero Nabal. Ele protegia esses pastores dos salteadores e bandidos, como disse uma vez o servo de Nabal para Abigail, nos versos 15 e 16 do capítulo 25. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. Davi resolve enviar mensageiros a Nabal, lembrando a ele que os protegia, que era época de festa, e pediu que ele reparta um pouco, o que puder, diz no texto, dos seus mantimentos. Nabal, homem rude e perverso, como diz o texto, honrou sua própria fama. Seu nome em hebraico significa tolo. Se formos contextualizar Nabal, seria assim: era o maioral da região, possuía bois, ovelhas, dos quais se orgulhava. Sua adega estava sempre cheia, circulava em uma enorme limusine. Tinha cadeira cativa na tribuna de honra do estádio do seu time. Seu jatinho estava esperando por ele o tempo todo no aeroporto, e qualquer momento poderia dar um pulinho em outra cidade, passear, tomar um café, passar um fim de semana.
Meia dúzia de seguranças ficavam sempre ao redor dele, todos parrudos, seguia onde ele fosse. Nabal precisava dessa proteção, ele era rude e ruim. Ninguém consegue conversar profundamente com ele e vivia dando coice em quem quisesse. O mundo de Nabal existia em função de apenas uma pessoa, ele mesmo. Ele não devia nada a ninguém e ria diante da simples hipótese de precisar dividir o que tinha com os outros. E Nabal dá uma resposta, então, voltando ao texto, para lá de mal educado aos mensageiros de Davi. Ele diz assim, lá no capítulo 25, versículo 10 e 11. Quem é esse tal Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar meu pão, minha água, a carne dos meus animais que abati para os meus tosqueadores e entregar a um bando que vem não se sabe de onde? Enfim, temos aqui o receituário para se conseguir uma guerra. Lembrando que isso é o que não devemos seguir. Achamos alguns elementos aí então: egoísmo, grosseria, rudeza, ser fechado a conversas, não negociar, não dividir, se auto-justificar, ofender com ironia. Talvez você ache até outros elementos nesse texto. Será que você já agiu assim alguma vez? Mas falta ainda um elemento importante nessa lista. Quem nos fornece isso é Davi. O elemento é a vingança. Sabendo a resposta, Davi sai com 2/3 dos seus 600 homens, ou seja, 400, um grupo armado de espadas. E ele tinha acabado, Davi tinha no coração dele, está lá em 1 Samuel também, no versículo 21 e 22. De nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos no deserto e nenhum dos seus bens se perdeu ou foi roubado, mas ele pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Davi escalou o conflito em uma outra proporção. Cabe a reflexão: você já agiu como Davi, com uma retaliação muito desproporcional à ofensa? Já agiu como Nabal? Pense se você já, em algum relacionamento com sua esposa, filho, patrão, empregado, se viu em situação semelhante. Cansamos de ver isso nos noticiários. Às vezes alguém dá uma fechada num carro, o outro xinga, o outro danifica o carro, aí vem um soco e um tiro. É uma espiral de violência que não cessa. Qual o remédio, o ensino de Jesus sobre a vingança? Diz em Mateus 5, 38 e 40. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a outra. Aí Jesus se refere à lei de Talião, que vem do latim talis, tal, idêntico, que remonta lá de 1770 a.C. Até nos dias atuais, ela seria considerada um avanço face à perversidade humana em muitas situações. Agora, o ensino de Deus também está em Deuteronômio 32, 35. A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco. No devido tempo, seus pés escorregarão, o dia da calamidade chegará, e o seu destino os alcançará. Agora a gente tem também o exemplo de como promover a paz, quais são os elementos, e a gente vê isso na atitude de Abigail. O que fazer para evitar uma guerra? É uma mulher bela e sábia que convence o beligerante a permanecer em paz. A tempestade está formada. Assim ocorre também na nossa vida. Muitas vezes, por circunstâncias diversas, alheias, nos pegamos no meio de uma tempestade. Um dos servos de Nabal conta a Abigail o ocorrido, informando que haverá problemas, aconselhando que ela faça algo, pois ele não consegue conversar com Nabal. Abigail age. No versículo 18 a 19 diz assim: Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: Vão adiante, e logo seguirei. Mas não contou a seu marido Nabal o que estava fazendo. Nada falou com Nabal, pois ele era o tipo de pessoa com quem não tinha diálogo. Abigail, quando encontra Davi também no meio do caminho, estabelece com ele um terreno comum. Ela assume uma culpa que não tem e também assume a falha de caráter de Nabal. Diz assim: Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra.
Caiu a seus pés e disse: A culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o senhor enviou. Agora, meu senhor, tenha certeza de que, tão certo como vive o senhor e tão certo como a sua própria vida, o senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Abigail também presenteia. Ela fornece todos os alimentos que trouxe para o exército de Davi. Ela faz também um pedido, que é o perdão. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros, diz no versículo 27. E no 28, por favor, perdoe-me se ofendi de algum modo. Na sequência, Abigail informa as vantagens de Davi perdoá-la. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade, diz no versículo 30 e 31. Aqui está então o receituário do que fazer. Agir, às vezes é interagir com alguém, estabelecer um terreno comum, algo que a pessoa tenha em comum com você, presentear. Esse presente não precisa ser algo físico, às vezes é um cumprimento, um sorriso, uma oração, mesmo que mental. Pedir, colocar aquilo que você deseja e informar as vantagens que essa pessoa teria seguindo aquilo. O resultado a gente vê no versículo 32 e 35. Davi respondeu a Abigail: Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graça e paz por seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã já não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: Volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Concluindo, assim como Abigail se colocou entre Nabal e Davi, Cristo também se coloca entre nós, entre a ira de Deus e a nossa natureza humana. Como diz lá em Romanos 5:1, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz para com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. O cristão é chamado para promover e interceder pela paz. Esse é o exemplo que Cristo deixa para nós também. Isso seja no ambiente real ou também no ambiente virtual. Diz também em Mateus 5:9, Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ser um pacificador é um ato de obediência a Deus e um motivo de honra por parte do Senhor. Diz em Provérbios 23, Evitar contendas é sinal de honra, apenas o insensato insiste em brigar. Como eu havia falado também, há espaço para romance nessa história. Eu quero aguçar a curiosidade de vocês para saberem o desenlace dessa história, um desenlace inusitado também. Peço que leiam o capítulo 25 de 1 Samuel. Depois de ler, reflita também nas perguntas que ficam no final desse vídeo. Deus abençoe e fiquem com a paz do Senhor.